A nossa pergunta de hoje é: existe repouso depois da morte? O que é que você acha? Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. E eu queria falar de duas palavras para que a gente possa avaliar melhor se existe repouso depois da morte. Empreendedor e inquietude. Essas duas palavras, elas vão qualificar a nossa live de hoje. Bem, muitas pessoas, dependendo de algumas siglas religiosas, acreditam que depois da morte fica dormindo, esperando o repouso final, esperando o juízo final. Esse é um segmento de algumas religiões. Nós que somos espíritas, a gente contesta as pessoas que agem dessa maneira. Se for uma pessoa preguiçosa, acomodada, que não gosta de trabalhar, que gosta de ficar sempre deitado na sua área de conforto, eu acho que para essas pessoas isso é bom. Ficar dormindo até o juízo final é uma maravilha. Mas nós temos que entender que existem pessoas que são empreendedoras, que são inquietas, que trabalham, que lutam, que não param. E essas pessoas como ficariam? Para essas pessoas seria um inferno. Você ficar estagnado, parado, até o dia do juízo final, que ninguém sabe quando é. Então, não tem muito fundamento para que você acredite que você vai ficar nesse adormecimento, nesse torpor. Até quando? Então, para você, meu irmão, minha irmã, que é dinâmica, que é ativa, que trabalha, que luta, que corre, que cuida da família, que se esforça para trabalhar, para ter um bom lugar na sociedade, seria realmente muito triste se você tivesse que, depois da morte, entrar nesse sono profundo. Do outro lado, quando a gente deixa esse corpo físico e retorna à casa do Pai, isso está no Evangelho, na casa do meu Pai há muitas moradas, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, a maioria das pessoas que lutam, que trabalham, que são empreendedoras, elas vão ter uma situação de inquietude. Elas vão ficar inquietas porque elas querem ser ativas, colaborar, participar. Isso é fato. E a vida espiritual oferece exatamente isso, essa inquietude, para que você não fique quieto, para que você não fique obsoleto. É isso que a vida espiritual nos oferece, até o ponto de entendermos que lá tem mais trabalho do que aqui. É dinâmico. Então o trabalho é muito maior. E você fica na inquietude porque você vai querer lutar, vai querer trabalhar e às vezes não tem ainda essa capacidade. Vejamos o caso do nosso benfeitor espiritual, André Luiz, quando chegou na colônia Nosso Lar. Vinha de uma situação difícil na vida física, era médico. E quando chegou na colônia Nosso Lar, ele achava, porque era médico, ele poderia novamente exercer as suas funções, que muitas pessoas utilizam, esse DR que as pessoas usam na vida, até como uma coisa já no DNA da sua vida, lá não funciona. Funciona aqui, doutor para aqui, doutor para acolá, mas lá não.
O que funciona na vida espiritual são as nossas ações, as nossas atitudes. Isso é que funciona. Outra coisa que nós temos que entender, semana passada eu falei do pensamento. E a gente poderia voltar a introduzir essa questão do pensamento aqui. Se eu pensar que existe inferno, da forma como algumas religiões colocam, daquele fogo eterno que queima, mas não destrói o ser, eu corro sérios riscos de me deparar com essa situação. Porque foi isso que me ensinaram, e foi isso que eu compreendi, e guardei como patrimônio de memória no meu subconsciente. Então eu corro sérios riscos de, no período da morte, a minha consciência alerta que eu cometi pecados, e automaticamente, porque eu sou pecador, eu sou arremessado ao inferno. E você pode sofrer essas consequências. Existe essa possibilidade. Agora, se eu penso diferente, se eu penso na inquietude, se eu penso na vida ativa, porque a gente sabe que o universo é ativo, ele não para. As energias não param, elas se modificam a todo instante. E se eu sou essa pessoa com essa condição de pensar em estar ativo, eu vou continuar ativo. Eu vou sair desse torpor, desse sono profundo e vou me tornar uma pessoa ativa. Quem foi que entrou aqui? Ivamar Souza. Obrigado, meu irmão. Muita paz para você, tua família, viu? Então eu vou me tornar uma pessoa ativa, aonde quer que eu esteja. A gente sabe que a vida espiritual ela é ativa, ela não para. E quando eu tenho essa consciência, a gente vai continuar ativo. A doutrina dos espíritos, ela é muito bem fundamentada nesses princípios. Então, quando eu me aproprio, quando eu absolvo essas informações da espiritualidade, isso vai me dar uma diferença daquele que não absolve, só absorveu informações de um eterno sofrimento eterno, de um inferno eterno, perpetuamente, e desse sono eterno. Certo? Então a doutrina espírita ela nos dá essa capacidade de compreendermos melhor. E entendendo e fazendo isso um lastro na nossa memória, na nossa vida existencial, a gente vai levar isso para a espiritualidade. E lá você vai se tornar ativo, sim. A nossa vida de relação vai continuar. Eu posso continuar ajudando as pessoas, influenciando-as através do pensamento, das ideias. Eu posso ajudar um parente, um amigo, eu posso fazer isso. Não tem a presença física, mas tem o pensamento, que os espíritos utilizam para fazer do pensamento um veículo de bem-estar, de ajudar. Certo? Então a gente vai pensar nisso. Então essa morte, depois da morte, esse sono profundo, para nós não existe. Mas, se você acredita que você vai ficar esperando esse juízo final, repito, para as pessoas que gostam, né, da preguiça, do comodismo, da área de conforto, isso será uma maravilha. No entanto, você não vai evoluir, vai ficar parado. Paradinho lá até quando? Ninguém sabe. Até quando você vai ficar parado? Isso é uma perca de tempo. Hoje, eu sempre uso nas minhas preces, eu peço por esses irmãos que estão adormecidos, para que eles despertem, para que eles busquem avançar nesse processo. E só avança nesse processo as pessoas que realmente têm inquietude, se inquietam. Quero trabalhar, quero ficar ativa.
Então essa é a nossa mensagem de hoje. Pense nisso. Dormir até esperar o juízo final ou ser uma pessoa que empreende, mesmo depois da morte do corpo, que se inquieta com as questões sociais, com ajuda aos semelhantes. Então ela vê um mundo que se abre agora bem maior, saindo dos limites do corpo físico. Agora ela se tornou um ser espiritual, voltou à casa do Pai. Por isso ela tem mais liberdade. Entrou também aqui o nosso amigo Assis Moreira. Meu irmão, onde é que você anda? Muita paz para você, que Deus te abençoe, a você e sua família. Obrigado aí pela audiência, tá certo? Gostaria de te ver. Então, meus irmãos, é a nossa live de hoje, a gente vai prolongar muito, porque a plataforma, quando a gente passa muito tempo, fica mais difícil. Então, as lives mais curtas é até melhor para que você possa ouvir. Quando é muito longa, as pessoas às vezes não assistem tudo, tá certo? Então, eu gostaria de lhes agradecer pela oportunidade dessa noite, agradecer principalmente a Deus, que é o nosso Pai, agradecer a Cristo, que é o nosso irmão maior, e agradecer a espiritualidade, que faz com que a gente possa estar, nesse momento, trabalhando as questões da espiritualidade. Diz a doutrina espírita que o melhor bem que nós podemos fazer à doutrina é a sua divulgação. E é isso que eu estou tentando fazer aqui. De uma forma simplória, de uma forma amadora, né? Mas eu estou fazendo o meu papel. Então, muita paz a todos, que Deus nos abençoe nessa noite, e nós vamos concluir com uma prece. Eu gostaria nesse instante, Pai de bondade, te pedir, para todos os nossos ouvintes que estão nesse momento ligados com a gente, e aqueles que vão nos ver em outros momentos, na sequência da nossa semana, dos dias. Então desejo a todos eles a paz, a felicidade, o amor e a esperança. Assim, Pai de bondade, te agradeço por mais essa oportunidade que tu nos deu nesta noite. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Fazendo o convite para no próximo sábado, nesse horário, a gente possa estar novamente aqui.